O Irã está à beira de uma guerra? Israel e Estados Unidos podem realmente atacar o país? O regime iraniano está próximo de cair ou ainda é sólido? E por que milhões de iranianos estão protestando nas ruas? Hoje, neste vídeo, você vai entender toda a situação do Irã de forma clara, profunda e sem enrolações. Vamos analisar os conflitos, os riscos de conflito militar, as consequências globais e a força real do regime iraniano, os protestos internos também e todos os cenários futuros possíveis. Então esse vídeo ele não é baseado em achismos, ele se baseia em análises geopolíticas, dados históricos e fatos recentes. Então fica aqui nesse vídeo até o final. O Irã ele não é mais um país do Oriente Médio, ele é um dos principais polos de poder regional do mundo. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã ele se tornou uma república islâmica teocrática, onde o poder máximo não está nas mãos de um presidente, mas sim do líder supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei. Então o país ele possui três pilares centrais de poder. Quais são eles? Primeiro, a liderança religiosa. Segundo, a Guarda Revolucionária Islâmica e terceiro, uma rede de aliados regionais como Hezbollah, milícias no Iraque, Síria e no Iêmen. Então, geopoliticamente, o Irã ele é inimigo declarado de Israel. Além disso, é adversário estratégico dos Estados Unidos. E outro fator também que agrava tudo isso, o Irã mantém relações pragmáticas com a Rússia e com a China. Então isso acaba colocando o país no centro de praticamente todas as tensões do Oriente Médio. Mas vamos para a pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias. Israel e Estados Unidos podem atacar o Irã? Bom, a resposta curta é sim, o risco existe. Mas a resposta correta ela é bem mais complexa. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Israel vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Ou seja, para o governo israelense, o Irã com capacidade nuclear nunca é aceitável, independente dos tratados ou das promessas diplomáticas. Já olhando por o lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos não desejam uma guerra total. Mas eles mantêm planos militares prontos, Eles usam sanções, pressões diplomáticas e dissuasão também militar. Tanto é que nos últimos anos ocorreram, por exemplo, ataques cibernéticos, sabotagens, bombardeios pontuais a alvos ligados ao Irã de forma direta ou indiretamente. Ou seja, isso significa que o conflito ele já existe, mas ainda não explodiu em uma guerra aberta. Então, qual o cenário aqui mais provável não é uma invasão americana, e sim ataques cirúrgicos, ou seja, ataques cirúrgicos, bombardeios a instalações nucleares, operações secretas. Mas aí eu convido você a pensar um pouquinho comigo. O que é que aconteceria se o Irã fosse realmente atacado? Bom, se Israel ou os Estados Unidos atacarem o Irã, as consequências não ficariam restritas ao país. O Irã ele possui capacidade de resposta em várias frentes. Por exemplo, eles têm mísseis balísticos, drones, eles têm aliados armados também em países vizinhos, eles também têm o controle do Estreito de Hormuz. Ou seja, o Estreito de Hormuz é uma das regiões mais importantes do planeta, porque é por onde passa cerca de 1/3 do petróleo transportado por via marítima no mundo. Então, ou seja, um bloqueio ali no Estreito de Hormuz, um bloqueio ali poderia, por exemplo, disparar o preço do petróleo, gerar inflação global, afetar diretamente países como, por exemplo, o Brasil, países da Europa, da Ásia, Ou seja, além disso, o Hezbollah ele também poderia atacar Israel pelo norte, teriam milícias também que poderiam atacar bases americanas e o conflito ele poderia se espalhar rapidamente. Ou seja, por isso uma guerra contra o Irã não seria local, seria regional
e possivelmente, a depender de como se estendesse, até uma guerra global também. Bom, mas vamos tentar entender os protestos internos, né? O que é que está acontecendo realmente no Irã? Bom, desde o final de 2025, o Irã ele vive os maiores protestos internos das últimas décadas. Esses protestos, eles começaram por alguns motivos, dentre eles econômicos. Por exemplo, inflação altíssima, desemprego, a desvalorização da moeda local, né, dificuldade de acesso a itens básicos, ou seja, rapidamente esses protestos se transformaram em algo ainda maior, com críticas diretas ao regime, né, e à elite governante. Os manifestantes, eles incluem, por exemplo, dentro desse grupo de manifestantes, existem jovens, universitários, trabalhadores. Um dos grupos que apoiavam o regime, que eram os comerciantes tradicionais, não apoiam mais, né? Temos grupos de mulheres e de outras minorias. Porém, a resposta do Estado está sendo extremamente dura. Por exemplo, foi reportado prisões em massa, uso de força letal, apagões de internet, censura total da mídia, né? Então, ou seja, organizações internacionais relatam milhares de mortos e dezenas de milhares de presos, né? Mas, diante de toda a situação, a gente pode se perguntar, o regime iraniano ele está prestes a cair? Essa é uma das perguntas, é uma pergunta central, né? E, apesar da gravidade da crise, a resposta técnica é não no curto prazo. Bom, vamos entender. O regime iraniano ele ainda mantém o controle total da Guarda Revolucionária e a lealdade das forças de segurança. Ele, além disso, também tem controle do território e uma capacidade repressiva muito elevada. Então, não houve, né, defecções em massa no exército, não houve perda de controle regional, né, não houve ainda um colapso institucional. Ou seja, isso significa que, embora o regime ele esteja profundamente desgastado, ele ainda é funcional e resistente. Porém, algo mudou diante de tudo isso. Pois bem, a legitimidade, né, do regime ela está gravemente abalada. Isso cria um cenário de instabilidade, de forma até prolongada, mesmo sem a queda imediata, né, do regime. Então, fazendo uma análise de risco realmente geopolítico, né, dentro do Irã. Né? Hoje o Irã ele enfrenta 3 riscos simultâneos. Quais são eles? Risco militar externo, risco de explosão social interna e o risco econômico estrutural. Esses riscos, eles se alimentam mutuamente, né? É um ciclo, então eles se alimentam mutuamente. Essas sanções econômicas acabam também piorando ainda mais a crise social. A crise social aumenta a repressão e a repressão aumenta a pressão internacional diante do governo. Ou seja, é um ciclo extremamente perigoso. Bom, mas diante da atual situação, quais são os possíveis cenários futuros para o Irã? Bom, existem 4 cenários principais. Quais são eles? Primeiro cenário, uma contenção diplomática, ou seja, o Irã negociar limites nucleares e, como consequência, recebe alívio parcial das sanções. Qual a probabilidade disso acontecer? Moderada, e o impacto disso na sociedade seria de baixo a médio. O segundo cenário seria ataques limitados, ou seja, Israel ou Estados Unidos atacarem alvos estratégicos sem que houvesse uma guerra total. Qual a probabilidade disso acontecer? Moderada. E o impacto disso seria alto, né? O terceiro cenário seria uma guerra regional, ou seja, o conflito ele se espalhar por vários países do Oriente Médio. Qual a probabilidade, né, desse cenário acontecer? Digamos que seria de baixo a média probabilidade, e o impacto disso seria extremamente alto. E o quarto cenário seria uma mudança interna gradual, ou seja, reformas forçadas por a pressão social, sem aquela queda abrupta do regime. Qual a probabilidade disso acontecer? Baixa. E o impacto médio e também a longo prazo. Bom, então qual a conclusão final diante de tudo o que está acontecendo? Bom, o Irã ele não está prestes a cair, mas não está estável. O risco de ataque externo ele existe,
mas ninguém deseja uma guerra total. Os protestos mostram um país profundamente dividido, ou seja, o futuro do Irã será decidido por economia, pressão social e decisões militares externas, além de capacidade do regime de se adaptar ou de endurecer ainda mais. O Irã, ele é hoje um dos maiores pontos de tensão do planeta, e o que pode acontecer ali pode afetar o mundo inteiro. Então, se você gostou dessa análise um pouco mais profunda, curta aqui o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui você entende geopolítica, história e religião sem superficialidade.